Meus queridos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindo ao canal Pastor Ramiro Luiz. Hoje, neste momento, eu vou estar ministrando a nossa quarta aula do tema geral, que é liderança cristã ou liderança espiritual cristã. E hoje eu estou abordando sobre o subtema o líder e a mordomia de suas agendas. Eu quero convidar você para nós estar lendo a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1 a 6, que nos diz o texto sagrado: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na gravidade de caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Também vou estar lendo 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso e torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Queridos, eu li dos textos e quero deixar ainda para você meditar em 1 Timóteo 3, 8 a 10 e 12 a 13. Eu não quero ler para que essa transmissão não fique tão longa, não fique tão demorada. Então, vou estar falando sobre o líder e a mordomia, o líder e a mordomia de suas agendas. O líder precisa ser um bom administrador de suas agendas, porque o líder ele é cercado por diversas agendas. A incumbência, a função que o líder tem, pesa-lhe várias agendas para que ele possa cumprir. Portanto, ele tem que ser um bom mordomo, saber bem administrar o seu tempo, para que ele possa, sim,
administrar bem para que ele possa, assim, atender às suas agendas. Todo líder precisa estar ciente que tem uma agenda com Deus. Todo líder precisa entender que ele tem a princípio uma agenda com Deus. Como funciona isso, pastor? Ele precisa ter uma agenda com Deus no aspecto de uma vida de consagração, de uma vida de oração, de uma vida de quebrantamento, de uma vida de humilhação, para que Deus possa lhe conduzir, lhe fortalecer, lhe dirigir na função que ele exerce. Segundo, todo líder deve saber que tem uma agenda pessoal. Nós temos uma agenda com Deus, mas temos também uma agenda pessoal. Terceiro, todo líder deve saber que tem uma agenda de Deus a cumprir. Primeiro diz que o líder tem uma agenda com Deus. Segundo, eu disse que o líder tem uma agenda pessoal. E terceiro, disse que todo líder tem uma agenda de Deus a cumprir. A agenda do líder com Deus, a agenda pessoal do líder. O líder tem uma agenda de Deus a cumprir. Como entender isso, pastor? Já vou lhe explicar. A agenda com Deus, ela constitui-se em uma vida que o líder deve ter para com Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de obediência, de temor, buscando conhecimento para que possa conduzir aquilo que Deus confiou em suas mãos. Na agenda com Deus, o líder deve buscar sabedoria para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a função que ele exerce diante de Deus na terra. Na nossa agenda para com Deus, nós dedicamos tempo aos planejamentos espirituais que temos que planejar para poder executar na obra de Deus dentro da função que Deus nos confiou. A agenda pessoal de um líder trata-se dele se policiar como líder. Como líder, quem é líder tem que se policiar diretamente, tem que se observar como está andando o seu caminho, quais são seus procedimentos, o que ele está fazendo. Ele tem que estar avaliando para que ele não possa sair do nível, do prumo, para que ele não possa sair da posição em que Deus lhe colocou. A agenda pessoal do líder, administrar o tempo que é disponível. Ele precisa administrar o seu tempo que foi a ele disponível para que ele possa assim analisar, verificar como ele está agindo, como ele está andando, para que ele possa ser assim se autopoliciar. Outro fator que tem que haver na agenda pessoal do líder é separar e classificar suas agendas. Então, na agenda pessoal que eu tenho, que nós temos como ser humano, nós temos outras agendas dentro da agenda, para que nós possamos aqui, nós temos que separá-las. Como assim, pastor? Já explico. A agenda, nós temos, o líder tem agenda consigo mesmo. Em que? Em vistoriar a sua própria vida, para que possa averiguar que forma está andando. Na agenda pessoal do líder, ele tem que estar preocupado, cuidando de sua saúde, cuidando do templo e morada do Espírito, que é seu corpo. Então, líder, ele é chamado por Deus, ele foi escolhido e salvo
mas ele tem que cuidar da sua saúde. A mordomia do seu corpo não é realizada por Deus, e sim é um dever do líder. É um dever de cada líder. O líder tem que cuidar da sua saúde dentária, cuidar dos seus dentes, porque faz parte da sua apresentação. O líder tem que cuidar da sua visão. Caso esteja ruim das vistas, então fazer exame, cuidar da sua saúde visual, da sua visão. Precisa cuidar da sua saúde mental, da sua saúde sentimental. Precisa cuidar da sua saúde psicológica. Precisa cuidar do seu descanso. O líder, ele tem que ter descanso, porque se ele não tiver descanso, ele não vai conseguir fazer a obra que Deus confiou em suas mãos. Dentro da agenda pessoal do líder, tem alguns cuidados que ele precisa tomar, que são cuidados pessoais na apresentação de si mesmo. Como assim, pastor? Higiene pessoal. Roupa limpa, roupa passada, cabelo cortado, barba feita, se costuma tirar a barba. Se costuma usar a barba, que apare a barba. Seja uma barba aparada para que possa ficar apresentável. Higiene do corpo, higiene aparando os pelos do nariz, das orelhas, aquele que já tem uma idade avançada. Normalmente a nossa orelha cria muito pelo, precisa ser aparada, precisa ser tudo isso feito essa higienização. Precisa o que mais, pastor? Planejar o que vai falar. Líder não pode falar qualquer coisa. O líder, quando assume a oportunidade, quando pega o microfone, ou quando nós vamos ouvir um líder, se espera que ele fale algo que nos traga edificação, que nos dê direção. O líder tem que se preocupar com aquilo que ele vai falar, porque existem vidas, pessoas dependendo de uma palavra de Deus que virá da boca daquele líder. Outra coisa que está dentro da agenda pessoal do líder o mesmo que é líder, também ele é marido. Nós somos líderes espirituais cristãos, mas também somos marido, temos uma esposa. E temos o quê? Uma agenda com ela. O líder também ele é pai. Ele tem filhos. Ele também tem compromisso com seus filhos. O líder, muitas vezes ele é filho. E ele tem seus pais, tem uma agenda com seus pais. Visitar seus pais, saber como está sua mãe, saber como está seu pai. Se você é líder e você nunca procura seu pai, você está fora daquilo que Deus estabeleceu. Você está enquadrado naquilo que diz a Bíblia, que quem se esquece dos seus, negou a fé, está pior do que os infiéis. Então, líder é filho também. Ele precisa saber como estão seus pais, visitar seu pai, visitar sua mãe. Ainda que seu pai more em outro estado, em outro lugar, você entre em contato, liga. Hoje tem maior facilidade para se falar com seu pai, com sua mãe, para que você possa assim, estar inteirado como está seu pai e sua mãe, porque você é líder espiritual, mas você também é filho. O líder também é genro. Ele tem uma sogra. Ele tem que ter uma agenda para com sua sogra, porque sua sogra é mãe da sua esposa, é mãe da sua amada. Então, se você é um líder, se nós somos um líder espiritual, cristão, e nós desprezamos nossa sogra, nós estamos em uma forma em desacordo com a vontade de Deus. O líder também é sogro. Ele precisa ter tempo para seu genro, para sua nora. O líder, ele é cercado por diversos compromissos. O líder também é avô. Ele tem netos, tem netas. Então ele tem que ter tempo para seus netos. Tem que ter tempo
para suas netas, porque ele é líder espiritual, mas também ele é avô. E ele também é um líder na família. Ele tem que ter tempo para dedicar a seus netos. O que mais, pastor? O líder também é cunhado. Ele tem um cunhado. Então, se somos líderes, um cunhado chega em nossa casa, nós não temos tempo para dar para ele atenção, está tudo fora. Está tudo fora dos parâmetros bíblicos. Somos líderes, mas temos um cunhado, vamos lá visitá-lo, saber como é que ele está. Para reatar as amizades, manter as amizades, porque tudo isso é do agrado de Deus. O líder também é sobrinho, ou é tio. Então ele tem que procurar saber como está seus sobrinhos, saber como está seus tios, porque ele é líder na igreja, mas também ele tem família, ele tem parente. Parou, pastor? Ainda não. Não pode, o líder nunca pode correr o risco de espiritualizar tudo, nunca desrespeitar as dificuldades que seu corpo passa a sofrer. Naturalmente, a idade vai se avançando e daí você está cercado por certas dificuldades. Você precisa saber administrar tudo isso. Não desconsidere. Não espiritualize. Não. Somos salvos, somos líderes, mas temos certas dificuldades físicas por conta da idade, aqueles que já têm uma idade avançada. Líder precisa sempre acatar orientações médicas. Muitos líderes dizem: eu sou líder espiritual, eu sou obreiro, eu sou pastor. Então, tudo Deus vai fazer na minha vida. E o médico dá ele uma orientação, e ele não acata. De repente, ele sofre um problema de saúde que ele não era para sofrer, porque ele não acatou a orientação daquele que estudou, que sabe cuidar da sua saúde. Queridos, a nossa responsabilidade é muito grande como líder espiritual. E não pode resumir-se apenas à obra de Deus. A obra de Deus é tratar com almas, é cuidar de almas, é aproximar-se de almas, é ter algo a falar para as almas sobre Jesus. Então quero convidar você para refletir sobre isso. Quem sabe você é líder, mas você tem se ocupado simplesmente na obra de Deus, na sua liderança. Você não tem visitado sua sogra, não tem visitado um tio, uma tia, às vezes até velhinhos. Não tem visitado sua mãe e seu pai, que ainda estão vivos. Não tem tido tempo para nada além da obra, além da liderança que você exerce. A Bíblia nos ensina sobre tudo isso. Nós temos uma agenda de Deus, uma agenda para com Deus. Nós temos uma agenda pessoal. Nós temos uma agenda de Deus a cumprir. Mas essas três agendas, uma trabalha enlaçada na outra. Eu não tenho como ter uma agenda para com Deus e eu não tenho agenda pessoal. Ou tenho agenda pessoal e não tenho a minha agenda de Deus para cumprir. Se eu tenho uma agenda de Deus para cumprir, eu preciso de ter uma agenda com Deus, uma vida de oração, de consagração, de integridade. Eu preciso ter uma agenda pessoal, cuidar de mim mesmo,
cuidar daqueles que me cercam, daqueles que são meus entes queridos, cuidar de todas as áreas que eu preciso cuidar. A vida cristã, a vida espiritual, não resume-se a estar preso a um púlpito, a uma liderança que nós exercemos, porque existe muitas coisas a ser feita e o líder, ele é alguém preparado por Deus para conduzir cada situação. O líder precisa analisar tudo isso. Há muitos que perderam a família por conta de dizer que estavam ocupados na obra de Deus. A obra de Deus começa em casa. Começa em casa. É em casa que acontecem, que está estabelecida a igreja. Lá o templo é o quê? É uma extensão da igreja. A igreja começa em casa. Aqui está o nosso gabinete pastoral, o nosso gabinete de liderança. Então tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com aquilo que Deus confiou em nossas mãos, para que possamos assim fazer com muita cautela e o nosso Deus ser glorificado. O líder na obra de Deus, na agenda que ele tem de Deus para cumprir, ele tem compromisso com a grande massa da igreja, com a igreja num aspecto total, mas ele tem uma agenda para com cada grupo individual. Como citei anteriormente, crianças, adolescentes, jovens, casais jovens, senhoras, idosas, idosos, novos convertidos, obreiros. Então o líder tem muito compromisso com os oficiais, porque são eles que são aqueles que dão o maior apoio para o ministério dele, para a liderança dele. Então a agenda de Deus no aspecto geral do líder, qual é, pastor? É com grupos que formam a grande massa. A grande massa, a igreja, num aspecto total, ela é formada por grupos. Quais são eles, pastor? Os oficiais, são os obreiros que auxiliam a liderança. São professores, mestres, aqueles que estão trabalhando para que aquela liderança possa prosseguir, avançar e o reino de Deus crescer. O líder tem o compromisso com a liturgia dos cultos, dos trabalhos, com os eventos que virão a acontecer na sua liderança, com as reuniões com seus oficiais para tratar como vai acontecer os trabalhos, como deve ser feito. Então o líder, na sua agenda geral para com Deus, ele tem compromisso, ele tem uma agenda para com as crianças, para com os adolescentes e jovens, para com os novos convertidos, em visitar, sempre chegar junto, saber como eles estão, para que possa sentir como está a estabilidade espiritual deles. Com estudos, palestras para casais, vejam que os casais estão sendo muito bombardeados. E você que é líder, que tem liberdade de trabalhar, invista nos casais, invista nas famílias, porque Deus quer guardar a família. Mas você que é líder, nós que somos líder, devemos ter atenção sobre isso. A agenda geral do líder
deve estar focalizada em investir na família, cuidar da família, proteger a família, trazer alimento para a família. Estou falando espiritualmente na igreja. Criar departamentos que possa lhe auxiliar para que possa assim a obra ter avanço, crescimento. Departamento de evangelização. Os irmãos estão vendo que a igreja quase nem está evangelizando. Ninguém sabe mais para evangelizar. Ninguém anuncia mais o evangelho. E o mundo está avançando. O pecado está extrapolando e a igreja é recuada, aguardando somente o culto do domingo ou um culto na semana ou um outro. Então é preciso que se estabeleça departamento da família para que possa se cuidar da família. Família, marido, esposa e filhos, através, instruindo, ensinando, amparando, protegendo através da bendita palavra de Deus. Queridos, que Deus possa nos ajudar para que tenhamos uma liderança sábia, uma liderança alicerçada na palavra, uma liderança que o nome de Deus seja glorificado, mas que essa liderança tenha a Bíblia como base de fé, como a sua condutora. Entenda que a maior autoridade na igreja é a Bíblia Sagrada. Alguém disse a maior autoridade da igreja é o pastor, e não é. É a Bíblia. A Bíblia, ela é a maior autoridade espiritual da igreja. É Deus falando conosco. Ela que nos conduz. Então que possamos nós, como líderes espirituais cristãos, nós poder estar atento a tudo isso, que temos 3 principais agendas. Agenda com Deus, trata-se da minha vida espiritual cristã para com Ele. A minha agenda pessoal, que é compromissos pessoais comigo, com minha família, com meus parentes e amigos. E a agenda de Deus para que eu possa cumprir. Como temos que fazer, pastor? É saber administrar o tempo. Saber sermos bons mordomos do templo, para que assim possamos atender a obra de Deus com clareza, com verdade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que você possa sempre entender que Deus te colocou numa posição de honra. Então prossiga honrando a Deus e honrando aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Um abraço a todos, fique na paz do Senhor Jesus.